Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor José Carlos aqui para mais um vídeo, iniciando aqui esse segundo semestre. Desejo a vocês sucesso e bora começar no nosso assunto, né? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de aritmética elementar. Agora vamos considerar a parte B, onde vamos falar de multiplicação, divisão, MMC e MDC. Vamos lá, iniciando aqui na multiplicação. Eu coloquei assim, somando repetidamente uma parcela. Parcela, vocês sabem que é uma propriedade da adição. Mas a multiplicação, pessoal, ela é uma adição disfarçada. Como assim? Por exemplo, aqui diz o seguinte: João vendeu 9 maçãs a 60 centavos cada e 5 abacaxis por 1,10 cada. Determine um apurado dessa venda de João. Se a gente fosse fazer pela adição, como é que seria? Seria 0,60 mais 0,60 mais. Isso eu ia repetir 9 vezes, você concorda? Não é assim? Então, pessoal, essa adição pode ser simplificada dessa forma aqui, ó. 9 vezes 0,6. Dá no mesmo. Ele acrescenta que ele ainda vendeu 5 abacaxis. Eu poderia ter continuado, ó. Cada abacaxi não é 1,10? 1,10 mais 1,10 mais 5 vezes. Então essa expressão pode ser simplificada dessa forma: 5 vezes 1,10. Aí no final eu somaria essa expressão e essa expressão. É por isso, gente, que numa expressão matemática, quando você tem uma multiplicação e uma adição, você primeiro tem que fazer a multiplicação, porque ela é, na verdade, uma adição disfarçada. E resolvendo essas duas continhas, quanto é que no final João apurou? Só para deixar a conta já finalizada. 9 vezes 6 dá 54. Aqui tem um zerinho que eu não coloquei, né? Vou repetir ele aqui agora. E aqui eu tenho duas casas decimais e tem uma vírgula, então eu vou contar duas casas e colocar a vírgula. Então essa multiplicação deu 5,40. Mais 5 vezes 1,10. 5 vezes 11 dá 55. Vou repetir aqui o meu zero. Aqui eu tenho duas casas decimais à direita, então eu vou colocar a vírgula também em duas casas decimais. Agora eu somo. Vocês viram lá no conteúdo passado, soma de números decimais, eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula e algarismo debaixo de algarismo, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. 5,40 mais 5,50. Isso aqui dá um total de 10,90. Esse é o apurado que João teve. Só para você exemplificar como é que funciona essa propriedade da multiplicação. Na multiplicação também tem algumas propriedades que vale a pena a gente considerar para entender bem. São pelo menos 3, né? É a comutativa, a distributiva e a associativa. Como é que funciona a comutativa? Pessoal, vocês já viram essa famosa frase, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, é exatamente isso o que quer dizer a propriedade comutativa. Vou dar aqui um exemplo. 5 vezes 4 é 20. Da mesma forma que 4 vezes 5 também é 20. Porque a propriedade comutativa na multiplicação, ela é bastante válida. Vamos imaginar aqui um bloco, né? Ele é 3 por 5. Vou colocar aqui só para a gente visualizar bem. Aqui tem 5, aqui tem 3. Então, 3 vezes 5 eu sei que é 15. E se eu colocar esse bloco em pé, ó, mesmo bloco, só que em pé. 5 por 3. 5 por 3 é 15. A propriedade comutativa na multiplicação ela é sempre válida. Beleza? Distributiva. Aqui você tem que ter um cuidado na hora de analisar a distributiva. Aqui eu coloquei a definição, mas vamos colocar número para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que eu tenho aqui uma expressão
5 vezes 3 mais 5 vezes 4. Isso dá igual a quanto? Repare que é bem parecido com o exemplo ali de João. Mas como é que eu vou usar aqui a distributiva nesse caso? Eu percebo que eu tenho duas multiplicações. Tenho essa e tenho essa. O 5 ele se repete em ambos os fatores. Então, eu posso apropriadamente colocá-lo em evidência. Abro um parêntese e coloco os meus dois outros termos aqui dentro somando. 3 mais 4. Resolvendo, ficaria 5 vezes 3 mais 4, que dá 7. 5 vezes 7 dá 35. Se eu tivesse feito aqui, daria a mesma coisa. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 15 mais 20 daria 35. Mas eu falei aqui em cima que eu tenho que primeiro priorizar a multiplicação. Mas aqui eu fiz o contrário. Eu priorizei a soma, né? A adição. Mas isso só é permitido, pessoal, se ele tiver entre parênteses. Na regra de prioridade, quem está no parêntese, ele é prioritário. Então, se não tivesse parêntese, seria completamente diferente. Ou se fosse assim, 5 vezes 3 mais 4. Quanto é que daria isso daqui? 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 4 daria 19. Se você tivesse feito assim, você estaria errando. Como tem um parêntese, esse 5 ele vai fazer a distributiva. Eu somei aqui e deu 7. Mas eu poderia também ter feito assim, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Da mesma forma que eu tinha colocado aqui em cima. Tranquilo? Essa é a distributiva. A associativa também é bem interessante, ó. Ele meio que anula o que está dentro do parêntese, contanto que sejam ambas multiplicações, tanto fora como dentro do parêntese, ó. Dá aqui um exemplo. Aqui tem uma definição algébrica, mas vamos colocar números, ó. 5, 4, 3. Está aqui meu parêntese, está aqui meus 2 vezes. Se eu multiplicar 4 vezes 3, vai dar 12. E 5 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 60. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa invertendo o parêntese, ó. 5, 4, 3. Só que o parênteses agora está aqui, ó, conforme está lá na definição. Vezes e vezes. 5 vezes 4 dá 20. Agora eu multiplico por 3, que dá 60. Tranquilo? Essa é a propriedade associativa. Tranquilo? Pessoal, continuando aqui a aula, vamos agora visualizar o algoritmo da multiplicação. É bastante conhecido, mas vale a pena a gente reforçar aqui nesse vídeo, tá bom? Esse algarismo funciona assim: eu pego a parte, geralmente a maior, coloco em cima, pego a parte menor, coloco embaixo, coloca-se esse xzinho, que quer dizer multiplicação, passo o traço, e vou resolvendo termo a termo. Sempre da direita para a esquerda, nesse sentido. Essa famosa regrinha é usada muito até hoje em dia, porque é a mais prática. Existem outras formas, mas a gente não vai colocar aqui nesse vídeo. Vamos colocar aqui essa, que é a que a gente usa mais até hoje, beleza? Funciona assim: 5 vezes 8 dá 40. Coloco 0, sobe 4. 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 4 dá 36. Boto 6, sobe 3. 3 vezes 8 dá 24. Mais 3 dá 27. Então, tá aí a minha multiplicação pelo algoritmo da multiplicação. Vamos aqui ver um número que tem dois termos embaixo. Como é que eu faço? Primeiro, eu uso a multiplicação nas unidades. Depois, eu passo a multiplicar as dezenas do termo que eu coloquei embaixo. Beleza? Vamos lá. 219 vezes 1 é o próprio 219, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, por 3. 9 vezes 3 dá 27. O 7 eu vou colocar aqui debaixo do 1. Eu vou pular uma casa. E subo o 2. 1 vezes 3 é 3, mais 2 é 5. E 2 vezes 3 é 6. Agora eu vou somar esses dois termos que eu encontrei aqui embaixo. Aqui não tem nada, entendo que é 0. 9 mais 0 é 9. 1
mais 7 é 8. 2 mais 5 é 7, baixo 6. Tá aí a minha multiplicação. E aqui, só para reforçar, novamente com um número com um algarismo embaixo. 9 vezes 5 dá 45, sobe 4. 0 vezes 5 é 0, mais 4 é 4. 0 vezes 5 é 0 e 1 vezes 5 é 5. Beleza? Agora nós vamos entrar aqui num macete que eu achei bem interessante passar para vocês, porque ajuda muito mesmo na hora da prova. É a tabuada completa. Para você memorizar a tabuada completa, você só precisa saber da tabuada de 2, da tabuada de 3 e da tabuada de 5. E com essas 3 gravadinhas na minha mente, eu consigo fazer qualquer outra tabuada. Eu coloquei até aqui alguns exemplos, ó, para você ver como dá para trabalhar qualquer tabuada só com essas 3. E também tem a de 9, que eu vou explicar depois como é que faz, não nesse vídeo. Em outro vídeo eu vou explicar bem facinho como é que faz a de 9. Mas usando aquela propriedadezinha lá que eu falei, que é a distributiva. Primeiro vamos descobrir aqui essa tabuada de 2, 3 e 5. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Repara que está aumentando de 2 em 2. Ó. Então, aqui eu sei que é 8. Aqui é 10, 12, 14, 16 e 18. Pessoal, isso aqui é importantíssimo que a gente saiba memorizado, decorado e aprendido. A de 2, a de 3 e a de 5. A de 3, ó. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, e aqui também está aumentando de 3 em 3. Ó. Então, 3, 6, 9, aqui é 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Tranquilo? E a de 5 é de 5 e 5. 5 vezes 1 é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Se eu memorizar essas 3 tabuadas aqui, eu consigo fazer qualquer outra. Mas como? Vamos lá. Vamos lá, 4 vezes 7. Não está aqui. Mas eu sei que 2 vezes 7 é 14. Então, pessoal, eu sei que 4 é 2 mais 2. E isso eu multiplico por 7. 2 mais 2 não é 4? E eu sei que 2 vezes 7 é 14. Então, se eu fizer a distributiva, ó, eu vou ter 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 2, 14. 14 mais 14. Mais 14. Isso aqui dá 28. E é uma conta que você consegue fazer de cabeça. Ó. 7 vezes 4. Não sei, mas eu sei quanto é 7 vezes 2. É 14. 14 mais 14 dá 28. E essa aqui, 4 vezes 8. Eu não sei. Mas eu sei que o 4 é 2 mais 2. E isso multiplicando por 8. Então, vamos lá. 8 vezes 2, eu já decorei, ó, que é 16. E 16 mais 16 é 32. 6 vezes 9. Não tem aqui, mas eu sei que o 6 é 3 mais 3. Vezes 9. Quanto é 3 vezes 9? Para me fazer aqui a distributiva, ó. 3 vezes 9 eu aprendi que é 27. Então, 27 mais 27 é quanto? É 54. Bem mais fácil. 6 vezes 7, mesma forma. O 6 é 3 mais 3. Vezes o 7. Quanto é 7 vezes 3? Tem 3 vezes 7, que é a mesma coisa. Lembra da comutativa e da associativa? Então, é 21. Então, 21 mais 21 dá 42. 8 vezes 7? Não sei. E agora? Mas eu sei que o 8 é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tudo isso vezes 7. Então, ó, 7 vezes 2, eu sei que é 14. Ó. 14, 14, 14, 14. 14 mais 14 dá 28. 28 mais 28
dá 56. Tudo isso você pode fazer se tiver memorizado essa tabelinha aqui. 8 vezes 6. 8 vezes 3 mais 3. 3 vezes 8, ó, 24. 24 mais 24 dá 48, né? 48. Beleza? E 9 vezes 8 também não está aqui, mas é 9 vezes 2 mais 2 mais 2 mais 2. Que dá 18. Aqui dá 18 mais 18, que dá 36. E aqui 36. Somando tudo dá 72. Mas como eu falei, essa tabuadazinha aqui de 9, eu vou explicar para vocês de um jeito muito mais fácil em um vídeo mais para frente, tá bom? Pessoal, vamos passar agora para a divisão. Esse daqui é o algoritmo da divisão. Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais E. Que diabo é isso, professor? Vamos lá. O Dzão... Opa, peraí, fica quietinho aqui. O Dzão é o divisor. O Dzinho é o dividendo. O Q é o quociente. E o Rzinho é o resto. Vamos identificar aqui nesses dois exemplos. 350 dividido por 5. Como o 3 é menor, eu vou pegar aqui essas duas casas decimais. 35 dividido por 5. Eu vi lá na tabuada que é 7, né? Porque 7 vezes 5 dá 35. Restou 0. Baixei um 0 para cá. Como não dá mais, só acrescento lá o 0 e fecho a minha conta. O 350 é o meu Dzão, é o meu divisor. O 5 é o meu Dzinho, que é o meu dividendo. O 70 é o meu quociente. E aqui é o meu resto. Tranquilo? É importante também memorizar cada um desses termos. Outro exemplo aqui, 284 dividido por 3. 2 é menor, vou pegar o 28. 28 dividido por 3, se eu botar um 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, eu vou colocar aqui um 9. 9 vezes 3 dá 27. Subtraindo, resta 1. Baixa o 4. 14 dividido por 3. Se eu botar um 5, passa. Então, eu tenho que botar um 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, restou 2. Então, está aqui o meu Q, quociente, o meu divisor, o meu dividendo, e o 2 foi o resto. Professor, só isso? Só isso. Mas, repare para cá nesse algoritmo. Muitas vezes, ele é bem cobrado, e eu trouxe dois exemplos aqui, mostrando como às vezes pode ser cobrado isso numa prova. Exemplo 3. Débora fez uma prova com 70 questões. Ela gastou em média 3 minutos na resolução de cada questão. Quanto tempo Débora levou para fazer a prova? Então vamos lá. Ela fez uma prova de 70 questões. Ela gastou em média 3 minutos na resolução. Então, pessoal, se eu fosse colocar nesse algarismozinho aqui, como é que ficaria? D é igual a D vezes Q mais o R. Tranquilo? O Dzão é o valor que eu vou dividir, que é o tempo que ele está perguntando aqui que ele fez a prova. Então, o meu Dzão seria o tempo. O meu dividendo seria o quê? Seria as partes que eu iria dividir, que no caso seria o 70. Vezes o quê? É o resultado, que ela gastou em média, que no caso aqui é 3. E ele falou nada de resto. Então, eu entendo que esse resto é 0. Então, o meu tempo total vai ser 70 vezes 3. 70 vezes 3 dá 210 minutos. Aí, cabe eu transformar para saber quanto é que daria em horas. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Não são 70 questões? Não levou 3 minutos cada? Então, é só pegar os 70 e multiplicar por 3. 0 vezes 3 dá 0, 7 vezes 3 dá 21. 210. Perceba que a
Divisão é o contrário da multiplicação. Elas são sempre equivalentes. Tranquilo? Outro exemplozinho aqui bem pertinente, ó. Luiz tinha o tempo de 2 horas para realizar uma prova de 30 questões. Ele terminou a prova inteira e ainda lhe restaram 15 minutos. Quantos minutos em média, Luiz levou para resolver cada questão? Mesmo raciocínio dali de cima. O tempo era de 2 horas. Aí, galera, já vou logo transformar em minutos, né? 2 horas são 120 minutos. Não é assim? Vou passar aqui o tracinho de 30 questões. Eu sei que o dividendo é 30, que é o número de questões. E ele falou aqui, ó, que ele terminou a prova e ainda lhe restou 15 minutos. Vai dar aqui um certo valor X e o resto deu 15. Como é que eu vou armar essa questão? Ó? Olhando para cá. Ó. O Dzão é o 120. O Dzinho é o 30. O que eu não sei, vou chamar de X vezes X. Mais o resto que é 15. Ó, montei uma equaçãozinha. Vou repetir o 120 igual 30 vezes X. 30x, né, galera? Mais 15. Esse 15 está positivo, vou passar para lá negativo. Então, fica 120 menos 15 igual a 30x. Subtraindo vai ser 105, né? Igual a 30x. Esse 30 está multiplicando, vou para mudar de membro dividindo. Então, vai ficar x é igual a 105, ó, dividido por 30. Quanto é que dá isso daí? Ó, se você olhar bem, ó, eu diminuí aqui o resto e deu bem certinho para me saber qual é o meu quociente. Então, vamos lá. Se eu colocar um 4, dá 120. Então, não é 4, só pode ser 3. 3 vezes 30 dá 90. 115 menos 90, vamos lá, que dá 5, dá 15. Coloco 0 em uma vírgula. 150 dividido por 30 dá 5. 5 vezes 30 dá 150, restou 0. Então, a gente conclui que ele levou 3,5 minutos para cada questão. 3 minutos e meio. Tranquilidade? Vamos para frente. Agora, pessoal, vamos entrar aqui num assunto que é MMC e MDC. MMC é o mínimo múltiplo comum. Vamos aqui identificar os múltiplos do 2, né? Vamos lá, colocar aqui nessa fila. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14 e assim vai. Agora vamos identificar os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. Aqui eu posso fechar aqui meu colchete, minha chave, melhor dizendo. E eu pergunto a vocês, quem é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Pessoal, vamos primeiro interpretar isso aqui, ó. Mínimo, menor, múltiplo, né? Tá aqui os múltiplos, comum entre os dois. Então, eu vou tentar identificar qual é o menor número que aparece nas duas filas. O 2 aparece na fila de baixo? Não. O 4 aparece? Também não. O 6 aparece? Aparece, ó. Tá aqui ele. O que isso quer dizer? Que de 6 em 6 ele vai estar se repetindo. Se eu acrescentar 6 unidades, vai bater lá no 12. E se aqui eu acrescentar 6 unidades, vai bater no 12. E se eu tivesse continuado aqui, ó, dava 16 e 18. 12 mais 6 dá 18. 12 mais 6 dá 18. Ou seja, o MMC de 2 e 3 é 6, porque a cada 6 unidades eles vão ser comuns entre os dois. Essa é a definição de MMC. Mas existe uma forma mais tranquila de resolver sem ter que descobrir cada múltiplo de cada número. A gente chama isso de decomposição ou fatoração. Como é que é feito isso? Ó? Dei aqui alguns exemplos. MMC de 4 e 12. Vou colocar aqui o 4 e o 12 e vou passar aqui um traço e vou fatorar esse número em fatores primos. Eu vou fazer uma sucessão de divisões. Ó. Dividido por 2. 4 dividido por 2
é 2. 12 dividido por 2 é 6. Aqui dá por 2? Dá. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 é 3. E aqui dá só por 3, resultado é 1. E essa coluna aqui da direita eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o MMC de 4 e 12 é o próprio 12. Tem uma propriedade que diz o seguinte: quando eles são divisíveis, o MMC é sempre o maior. Tranquilo? Vamos para essa. MMC de 3 e 7. 3 e 7. Pessoal, se você ver, eles não são divisíveis. E o mais interessante, eles são primos. Então, se eu dividir por 3, 3 por 3 dá 1, iria repetir o 7. Agora daria só por 7. Então, multiplicando aqui essa coluna, 3 vezes 7 dá 21. Ou seja, o MMC de 3 e 7 é 21. Quando eles são primos entre si, o MMC é nada mais nada menos que a multiplicação deles dois. Passando aqui para esse outro exemplo, ó, também é válido quando você tem mais números. Você vai decompor da mesma forma. Vamos lá. Dá por 2? Dá. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 3 por 2, quer dizer, 6 por 2 dá 3. Dá por 2? Dá. 1 aqui já acabou. 2 por 2 dá 1. Baixo 3. Por 3 dá 1. Multiplicando aqui a coluna da direita. 3 vezes 6. Desculpa. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Olha só que interessante, ó. Tá vendo aqui? 12, ó, não se repetiu. Porque eles não são totalmente divisíveis um pelo outro, ó. O 2, ele é divisível pelo 4 e pelo 6. Já o 4 não é divisível para o 6. Então, essa regrinha que eu mostrei para vocês aqui no primeiro exemplo, não se aplica aqui, porque ele tem que ser completamente divisíveis para poder dar certo. Tranquilidade? O MDC é um pouco diferente, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer aqui uma coluna de divisores do 12, né? Vamos lá. Se eu pegar o 12 e dividir por 12, vai dar 1. Se eu dividir por 2, dá 6, então é por 2 também. Se eu dividir por 3, dá 4, então dá por 3. Se eu dividir por 4, dá 3, então dá também. Se eu dividir por 6, dá 2, então dá por 6. E aqui, o último é o 12. Esses são os divisores de 12. E o 8 no mesmo raciocínio. 1, 2, o 3 não dá, né? Mas o 4 dá, o 6 não dá, mas o 8 dá. Tranquilo? São os divisores do 8. Qual é o máximo divisor que aparece nesses dois conjuntos? Ó? Um aparece, tranquilo, mas ele não é o máximo. Ele quer saber o máximo. O 2 aparece, tranquilo. O 3 não aparece. O 4 aparece, ó. Mas aqui, o único número desse conjunto é o 8 e não aparece lá. Então, o MDC deles, ó, é o 4. No mesmo raciocínio, se você pegar aqui uma madeira, né, e dividir em partes iguais tanto 12 como 8, o único número que seria possível dividir em partes iguais seria se fosse de 4 metros. Uma aplicação prática para isso aqui, né? Existe outra forma de descobrir o MDC? Existe como? Fatorando. Então, o MDC aqui de 8 e 12 é 4. Tranquilo? Eu fatoro da mesma forma que eu faço aqui no MMC. Só que tem um detalhezinho que a gente tem que perceber, ó. Vou aqui o exemplo de MDC, de 4 e 12. Ó. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá. 4 por 2 dá 2. 12 por 2 dá 6. Dá por 2? Sim. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. E dá só por 3, resultado 1. A diferença do MDC é que eu vou multiplicar os números aqui da direita, só aqueles que são comuns aos dois números de origem. Por exemplo, esse 2, eu dividi tanto o 12 como o 4,
Sim. Então, ele entra na minha conta. Esse 2, eu dividi tanto o 6 como o 2? Sim, também. Então, entra na minha conta. Esse 3, desculpa, esse 3, eu dividi os dois? Não, ó. Dividi só esse, porque ali já tinha 1. Então, ele não entra na conta. Então, eu multiplico só esses dois aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, o MDC de 4 e 12 também é 4. Tranquilo? Então, ó, mesmo raciocínio daqui. Quando eles são divisíveis, o MDC vai ser sempre um número maior. Já no MMC é o maior. E no MDC é o menor. Perceba a diferença. Ó, que eu falei para vocês que no MMC, primos entre si era a multiplicação. Então, aqui deu 21. Já no MDC, repare, ó, que em nenhum momento eles vão ter termos que são comuns. Ó. Se eu dividir por 3, eu divido esse 3, resta 1, baixo o meu 7. Então, aqui só vai dar por 7, baixo 1. Nem o 3, nem o 7 foi comum às duas colunas. Qual é a conclusão que eu tiro? Que nenhum dos dois entra no meu MDC. Então, qual é o MDC de dois números primos? É 1, que é o número neutro na multiplicação. Então, o MDC de dois números primos é 1. Tranquilo? E nesse caso aqui, de 3 termos, funciona da mesma forma. Eu vou pegar aqui os 3 números e vou decompor e vou ver quem é comum aos 3. Ó. Dá por 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Ó, aqui dá por 2, 2 por 2 dá 1. Já não deu por esse, ó, porque acabou aqui no 1. E 3 também não dá, vou ter que repetir. Aqui só vai dar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 3 foi comum? Foi não, só foi por esse 3 aqui, ó, porque o 1 ele não é divisível, né? O 2 ó, não foi por esse 3, então também ele não entra. O 2 foi pelos 3 números, então ele entra. Como ele está sozinho na jogada, o MDC de 2, 4, 6 só pode ser o 2. Beleza, gente? Pessoal, agora vamos resolver aqui esse exercício para colocar um pouco em prática o que a gente aprendeu aqui, tá? A1 diz assim, uma impressora produz 15 cópias por minuto. Uma outra impressora imprime o triplo de cópias dos mesmos impressos em 1 minuto. Quantas cópias a segunda impressora produz em 12 minutos? Primeiro passo, ó, ele falou que a primeira produz 15 cópias por minuto. Essa outra produz o triplo de cópias dos mesmos impressos em 1 minuto. Ou seja, se ele produz o triplo, é 15 vezes quanto? Vezes 3, né? É o triplo. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Então, essa impressora imprime 45 cópias em 1 minuto. Aí ele quer saber quantas cópias ela faz em 12 minutos. É só eu pegar aqui esse 45 e multiplicar por 12. Isso dá quanto? 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. E aqui a multiplicação por 1, eu vou repetir aqui embaixo, com cuidado de deixar uma casinha lá que eu vou ter que preencher com 0, né? Então, ficou 90 mais 450. 0 mais 0 é 0. 9 mais 5 é 14, sobe 1. 1 mais 4 é 5. Então, essa impressora, em 12 minutos, faz 540 cópias. Beleza? Vamos lá. A2. Qual é o MDC e o MMC dos números 64 e 96? Pelo método da fatoração. Vamos lá, gente. Se divertir aqui nessa questão. Vou colocar eles aqui pertinho do outro, 64 e 96. E vou passar um tracinho aqui para mim poder fatorar. Aí eu vou fazer ao mesmo tempo, beleza? Eu vou colocar aqui MMC e MDC. Tranquilo? Dá por 2? Dá sim.
96 dividido por 2 e 64 dividido por 2. Esse aqui é 32 e 96 por 2 dá quanto? Vou usar aqui esse espaço para fazer essas continhas pequenas. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Resta 1, baixa o 6. 16 dividido por 2 dá 8. Restou 0. Então, aqui dá 48. Continua dando por 2? Sim. 32 por 2 dá 16. E 48 por 2 dá 24. Por 2 de novo. 16 por 2 dá 8. 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. Por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 por 2, 3. Por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. E o 3 não dá, repito. Então, só dá por 3, resta 1. O MMC, eu falei para vocês que é a multiplicação de tudo isso daqui. E o MDC é o que é comum a eles. Então, quem é comum aqui a eles? Esse 2 foi, então entra. Esse 2 também. Esse 2 também. Esse também. Esse também. Esse não, ó. Não entra. Porque esse 2 baixou esse 3. E esse 3, o último, nunca entra no MDC, também não entra na jogada. O MMC, vamos lá. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. 96 vezes 2, vou fazer bem aqui. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 9 vezes 2 dá 18, mais 1, 19. Então, o MMC é 192. Já o MDC, só são esses daqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É como se fosse 2 a quinta potência, né? Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. O MDC seria 32. Beleza? Agora vamos aqui para a terceira e última questão. Se dividirmos o número 4.284 por 6, a divisão será exata. Mas se dividirmos por 60, qual será o resto? Vamos lá. 42,84 dividido por 60. Qual será o resto, pessoal? Vamos lá. Gente, vamos fazer assim na tora mesmo. O 42 aqui é menor que o 60, então tem que pegar esses três terminhos aqui, ó, esses três termos. 428 dividido por 60. Só que o 60 é um múltiplo de 10, então eu vou usar uma manhãzinha aqui, ó. Se eu pegar um 6, 6 vezes 6 dá 36. Como eu vou ter que acrescentar um zero, vai para 360. Então perceba que está muito longe, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, um 8, eu vou bem aqui e faço o seguinte, ó. 8 vezes 6. Isso aqui dá quanto? É a mesma coisa que pegar o 8 e multiplicar por 3 mais 3, que dá 24 mais 24, não é assim? 8 vezes 3 dá 24, mais 24, que isso aqui dá 48. Aí eu só vou acrescentar um zero porque lá é 60. Passou um pouco. Então eu sei que isso daqui só pode começar com 7. Então fica 7 vezes 6. Lembra que eu falei para vocês, ó? 7 vezes 6 dá quanto? É a mesma coisa que 7 vezes 3 mais 3. 21 mais 21, ó. 7 vezes 3 dá 21, mais 21. Que isso daqui dá 42. Como é 60, ó, eu tenho um zero lá, vou acrescentar meu zero aqui. Então, 7 vezes 60 é 420.
Agora eu subtraio. 8 menos 0 é 8. Aqui vai dar 0. Quer dizer, 8, tá certo. 4 menos 4 é 0. Agora eu vou baixar aquele 4 lá. 84 dividido por 60. Pessoal, aqui só pode dar 1, porque se eu colocasse 2, passaria, né? Então, 60 vezes 1 é 60. Quanto é que é o resto? 4 menos 0 é 4. 8 menos 6 é 2. Tá aqui o resto, ó. 24. Tranquilidade? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite em me procurar. E aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço e até mais.